paz, meus irmãos. Amém? Deus deu uma palavra no seu coração nessa noite. Nossos corações estão preparados através dos hinos que foram cantados. Nós estamos começando uma série de sermões sobre a igreja no lar, né? E sabemos que nesses dias em que vamos ministrar sobre esse assunto, Deus tem muito a falar ao seu coração. E como nós cantamos nessa última canção, né, que a sua casa, a intenção é que sua casa seja uma extensão do reino de Deus. Amém? As crianças vão subir? Ok? As crianças de 7 anos, até 7 anos, podem ir para o culto infantil. Amém? Mesmo sentados, nós vamos estudar hoje o Salmo 127. O salmo da nossa ministração nessa noite, Salmo 127, que nos traz um princípio fundamental para que a nossa casa seja uma extensão do reino de Deus. Salmo 127. Salmo 127. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do seu ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Oremos ao nosso Deus. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado esse tempo tão precioso para exaltarmos o teu nome, ó Deus, e também recebemos do Senhor a ministração da tua palavra. Ó Deus, nossos corações estão preparados para ouvir o Senhor, a palavra do Senhor que é viva e eficaz. Que o Senhor venha nos instruir nessa noite, nos confortar, nos exortar e mostrar, Senhor Deus, a tua vontade por meio da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma história muito antiga que revela um princípio muito importante que a gente vai falar a partir do Salmo 127. Conta-se que um jovem já adulto e foi condenado por crimes graves estava no corredor da morte. E então foi dado a ele o último pedido. E qual foi o último pedido desse jovem no corredor da morte? Eu quero ver a minha mãe. Eu quero ver a minha mãe. Meu último pedido. E assim foi concedido. A mãe veio com toda alegria para dar o último abraço do seu filho que estava no corredor da morte, por crimes graves que havia cometido ao longo da sua juventude e adolescência. É que a mãe chega para abraçar o filho na grade daquela prisão. De repente aquele filho vai em direção do rosto, como se fosse para dar um beijo na mãe, mas ele dá uma mordida e a mãe sangra no rosto. A mãe, assustada, pergunta ao filho: o que você fez? Por que você fez isso? O menino então diz: mãe, porque é culpa da senhora eu estar aqui. Culpa da senhora. Porque quando eu roubei a primeira vez uma agulha, eu era criança, menino, eu roubei uma agulha, eu vim para casa, a senhora viu que aquela agulha não era nossa, era da vizinha, a senhora não disse nada. Mas depois, no outro dia, eu roubei uma bola do meu amigo, trouxe para casa, e a senhora não falou nada. Eu estou preso porque roubei um banco, estou condenado à morte. É culpa da senhora, porque a senhora não me corrigiu quando eu roubei uma agulha. A senhora ficou em silêncio quando eu trouxe uma bola do meu colega para casa. E isso fez com que eu achasse que o pecado não tivesse peso. Isso fez com que o erro fosse algo comum para mim, porque a senhora não falou nada. Um silêncio culpado. Um silêncio carregado de culpa daquela mãe que não discipulou, que não exortou, que não corrigiu,
que não ensinou, fez vistas grossas pelos erros daquela criança, que foi aprendendo que os erros não têm consequência e tornou-se um jovem inconsequente. Amados, aquele menino então disse para a mãe: se a senhora tivesse me corrigido, talvez eu fosse um homem melhor. Se a senhora tivesse me disciplinado, me corrigido, quando eu roubei uma agulha, eu não teria roubado uma bola. Quando a senhora tivesse me disciplinado, colocar de castigo quando eu roubei a bola, eu não teria roubado uma bicicleta. E hoje eu roubei um banco e estou preso, estou no corredor da morte. O silêncio culpado de uma mãe que não disciplinou os seus filhos. Amados, essa história ensina princípios importantes que a gente vai ver na nossa ministração do Salmo 127, a importância de ensinar princípios e valores dentro da família, porque a nossa casa precisa ser uma extensão da igreja, a nossa casa precisa ser uma extensão do reino de Deus. Precisamos levar os nossos princípios, os valores cristãos para a nossa casa. Eles precisam saber o que é certo, o que é errado, o que é correto, o que não é, para que possa representar bem Cristo no mundo como bons cidadãos e bons cristãos. Amados, o Salmo 127 é um salmo sobre família, que é um tema desse mês das nossas pregações. Família. O Salmo 127 é um dos salmos de peregrinação, onde as famílias reunidas iam para Sião cantar e exaltar o nome do Senhor como família. E esse salmo foi escrito por Salomão. Salomão, que viveu os dois lados da história, viveu a vida sem Deus e a vida com Deus, e percebeu que a vida sem Deus não tem sentido. Salomão que escreve esse lindo salmo mostrando que a vida humana precisa ser fundamentada em Deus. A família precisa ser fundamentada em Deus. E por isso a nossa mensagem nessa noite é uma família para a glória de Deus. Como construir uma família para a glória de Deus? Uma família que venha glorificar a Deus em todo o tempo. Uma família que venha trazer muitas alegrias para Deus. Uma família que venha honrar a Deus na sociedade perdida em que vivemos. Uma família para a glória de Deus. E o que eu aprendo primeiramente nesse Salmo 127 sobre uma família para a glória de Deus é que uma família para a glória de Deus é aquela que é edificada em Deus. Uma família alicerçada em Deus, nos princípios de Deus, porque Deus é o arquiteto da família. Deus criou a família é um projeto de Deus, é Deus quem sabe como a família deve funcionar. Não é a sociedade, não é o mundo, não são as ideologias desse mundo que vai dizer como a família funciona. Deus é o arquiteto da família. Deus é que criou esse lindo projeto chamado família, e nós não podemos deixar que a sociedade venha ditar as regras de como a nossa família deve viver. Não é a TV, não é a moda do tempo, não é os modismos da sociedade que vai nortear as nossas famílias. É a palavra de Deus. Uma família que vive para a glória de Deus, ela é edificada em Deus, porque Deus é o arquiteto da família e o fundamento da nossa casa. Amado, o salmista diz: se o Senhor não edificar essa casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Em vão trabalham o que se edifica. Porque é Deus que precisa ser o fundamento, é Deus, é o construtor, é o fundamento do nosso lar, o fundamento da nossa casa. E quando a casa não tem Cristo como fundamento, não tem Deus como fundamento, não tem a palavra, os princípios de Deus como fundamento, não tem como essa família ficar em pé. Amados, a casa vai cair, porque somente Deus pode dar fundamentos sólidos para a nossa casa e para a nossa família. Uma família edificada em Deus é aquela que tem a presença de Deus, e a presença de Deus é notada na sua casa, no seu lar. Uma família é uma casa fundamentada em Deus, onde a presença de Deus está lá, como nós cantamos nesse hino hoje, onde o Espírito de Deus habita, onde é um pedaço do céu, porque lá está Deus, porque lá regem os preceitos e princípios e valores de Deus. Na casa, Moody, que é um grande evangelista, ele diz o seguinte:
Se Deus mesmo estiver na sua casa, os seus vizinhos vão perceber isso. Se Jesus estiver na sua casa, os seus vizinhos vão perceber. Uma frase muito impactante, porque a pergunta que a gente faz: os seus vizinhos conseguem perceber que Jesus mora na sua casa? Os seus vizinhos podem notar a diferença entre a casa sua, que é um cristão, e a casa de um ímpio, onde os valores de Deus não são fundamento naquela casa? A diferença. Uma frase que nos faz pensar: será que os nossos vizinhos são capazes de perceber Cristo morando no nosso lar, na nossa casa? Existe paz na nossa casa, existe alegria, existem princípios, existem valores. Como os vizinhos estão olhando para a nossa casa? Vendo Deus ou não? Porque toda estrutura doméstica que não tem o Senhor como fundamento é como uma casa construída sobre areia. Mateus capítulo 7. Jesus diz que uma casa construída sobre areia não vai subsistir às tempestades. Mas quando a nossa casa está fundamentada nos princípios de Cristo, e por isso Jesus diz: quem ouve e pratica as minhas palavras é como um sábio que construiu a sua casa, a sua família na rocha que é Cristo. Vai vir um vento, vai vir tempestade, vai transbordar os rios. Jesus não está prometendo vida fácil para nós cristãos. Vai vir enfermidade às vezes sobre a nossa casa, vai vir provações, às vezes lutos e dificuldades vão vir, ventos fortes sobre a casa de um cristão também, mas ela permanece firme, porque ela é alicerçada em Deus, alicerçada em Cristo, tem Cristo como fundamento e como construtor dessa casa, e ela permanece firme diante das dificuldades que enfrentamos na vida. Amados, o homem pode planejar, mas se Deus não for o fundamento, os planos não vão adiante. É isso que o Salmo está dizendo. Não vão. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Porque vai vir a tempestade e ela não se sustenta. Porque uma casa firme é fundamentada em valores, em princípios da Bíblia Sagrada. Por isso que o salmista é tão enfático dizendo: é em vão, é inútil. Trabalham em vão, edificam em vão. Da mesma forma como a cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Porque Deus é o protetor da nossa casa, é o protetor da cidade. Amados, o lar estruturado, ele vive na dependência de Deus. Um lar estruturado em Deus vive na dependência de Deus. Está ligado com Cristo, fundamentado em Cristo. E por isso Jesus diz lá em João 15, verso 5: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e quem permanece em mim vai dar fruto, vai frutificar. E porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Uma família sem Deus, sem ter Deus como fundamento, não pode subsistir, não tem como. Porque as tempestades vêm e nós precisamos estar fundamentados na rocha que é Cristo. Dessa forma, os lares desordenados são resultados da tentativa de construir a sua casa, a família, sem ter Deus, os valores de Deus como fundamento. São lares desestruturados, desordenados, porque os princípios do reino não governam aquela casa. São leis de homens, leis do mundo, princípios mundanos governam aquela casa, não tem como ela ficar em pé. E a restauração do lar começa quando Cristo passa a ser o centro e o fundamento dessa casa. A restauração de um lar começa quando Cristo passa a ser o fundamento, a base. E aquele jovem que estava no corredor da morte? Aquele jovem que estava no corredor da morte não tornou um criminoso do dia para a noite. Não foi. Ele se tornou um criminoso porque foi sendo edificado sobre pequenas permissões dos pais. Uma permissão aqui, outra permissão ali, pequenas negligências. É uma agulha só, é uma bola do amigo, mas não é dele. São princípios inegociáveis. O que é seu, o que é dos outros, é dos outros. São princípios que precisam reger a nossa casa, o nosso lar.
O que é do outro fica na casa do outro. O que é seu, o que não é, não importa ser uma agulha, não importa ser uma bola. São princípios inegociáveis. E às vezes pequenas permissões que os pais vão fazendo, pequenas concessões, pequenas negligências, vão construindo um criminoso. E aquele criminoso foi sendo identificado com essas pequenas coisas. Como a Bíblia diz, são as raposinhas que trazem um grande estrago na plantação. Uma raposinha aqui, outra ali, depois é uma devastação total da plantação. Pequenas permissões e pequenos silêncios. Você vê e não fala nada. Você persegue ele e não fala nada. Uma agulha não fala nada. Uma bola não fala nada. Uma caneta não fala nada. Um caderno colega não fala nada. Esses silêncios são silêncios culpados. Silêncio de negligência. É só uma agulha. Mas esse som agulha virou um banco que aquele jovem roubou. De uma agulha para um banco. Porque princípio é princípio. Se rouba uma agulha, rouba uma bola, rouba um banco. São princípios que não podem ser quebrados. E por isso aquele criminoso no corredor da morte chama a mãe, dá uma mordida na mãe com muito ódio, porque lembrou que tudo começou com uma agulha que foi roubada. Tudo começou com pequenas permissões, onde não foram colocados limites, princípios não foram ensinados, valores não foram mostrados. E amados, certa vez eu vi uma atriz americana dizendo o seguinte, que eu tinha uma filha de 5, 6 anos, ela disse o seguinte: a minha filha pode fazer o que quer, ela é livre, 5 anos de idade, fazer o que quer, isso é loucura, eles não sabem nem o que querem. Aí aquela atriz dizia o seguinte, que um dia o outro filho dela, um pouco menor, disse para ela assim: eu quero ir para a festa de aniversário do amigo de vestido. E ela deixou o menino ir de vestido para uma festa, como se o menino pequeno de 4 anos, porque a irmã ia de vestido, o menino disse: eu quero ir de vestido também. Aí a mãe disse: então vou comprar um vestido para você ir para a festa. Aí foi a menina de vestido e o menino de vestido, porque o menino disse que queria, como se ele soubesse o que quer. E assim são essas permissões. Isso é o mundo. E aí essa mãe diz: é porque eu amo o meu filho, ele faz o que quer. Não ama o filho, não ama. Quem é um pai permissivo, uma mãe permissiva, que deixa o filho fazer o que quer, não ama os seus filhos, ama a si mesmo, porque corrigir dá trabalho, ensinar dá trabalho. Essas pessoas amam apenas a si mesmos. Se amassem os filhos, corrigiam. Então pais permissivos amam a si mesmos, não amam os filhos, porque se amasse, colocasse limites, colocam limites. Quem ama corrige, quem ama educa, quem ama mostra a direção, quem ama mostra o caminho, quem ama diz não quando não é não. Amados, são as pequenas permissões, os silêncios, pequenas coisas que diz: não tem nada a ver, é só isso. São essas pequenas coisas que vão destruindo a nossa casa, os nossos filhos, porque valores são jogados por terra. As crianças precisam de um direcionamento, eles não sabem o que querem. Os pais precisam direcionar, precisam dizer não. Não é difícil dizer não, mas tem que dizer não. Quem diz não quando se trata de coisas erradas, essa pessoa ama o seu filho. Porque os pais permissivos não amam os seus filhos, amam apenas a si mesmos. Amados, o segundo princípio que a gente aprende nesse texto, que uma família para a glória de Deus é sustentada por Deus, porque Deus é o provedor da família. O trabalho sem Deus é esforço inútil, diz o salmista. O salmista diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o Senhor concede o descanso enquanto eles dormem. O Senhor cuida deles enquanto eles dormem. Mas com isso, o salmista quer mostrar o seguinte: que o trabalho sem Deus é esforço inútil. Tudo sem Deus é inútil, diz o salmista.
Deus tem que ser o fundamento, Deus tem que ser a direção, são os princípios de Deus que precisam reger a nossa casa e a nossa família, direcionar a nossa casa e a nossa família. O trabalho excessivo e ansioso é a marca de quem confia mais na sua força, na força do seu trabalho, do que na provisão de Deus. O texto não está condenando o labor honesto, mas a idolatria do trabalho, o ativismo que substitui a fé em Deus, que é o provedor da família. O salmista diz: aqueles a que Deus ama, Deus os abençoe e encontre descanso em Deus. Então, amados, não deixe o seu trabalho tirar a oportunidade de conduzir os seus filhos no temor do Senhor. Porque o salmista diz: é inútil você trabalhar se os valores não são cultivados. É em vão o seu trabalho, acordar cedo e dormir tarde da noite, se não tem tempo para conduzir a família nos valores. É inútil. Você precisa descansar em Deus e entender que Deus é o provedor da sua casa e da sua família, e Deus sustenta os seus filhos enquanto descansam nele. Porque o descanso em Deus é um ato de fé e confiança. Amados, trata-se de um repouso confiante, quando diz o salmista aqui, um conforto confiante, fruto da fé e na providência de Deus. Descansando em Deus, porque confio no cuidado de Deus como Pai para a nossa casa e para a nossa família. Quando Deus não edifica, o trabalho se torna um fardo. Quando Deus não guarda, o cuidado do vigia se torna inútil. Quando Deus não abençoa, os resultados perdem os sentidos. Porque se Deus não abençoar o fruto do nosso trabalho, os resultados se perdem, não tem sentido. Porque tudo deve ser feito baseado nos preceitos e fundamentado em Deus. Uma família para a glória de Deus confia na provisão divina enquanto trabalha, pois é Deus que abençoa o fruto do nosso trabalho. Agora, se a pessoa esquecer de Deus e quer trabalhar, mas não confia em Deus, é como se colocar num saco furado. O seu trabalho não vai ter resultados produtivos, porque Deus não faz parte daquele labor. Mas quando o nosso trabalho é fundamentado na confiança em Deus, Deus cuida da gente e sustenta a nossa casa e a nossa família. Terceiro princípio que a gente aprende, amados: uma família para a glória de Deus é uma família missional, pois Deus é o capacitador da nossa família e dos nossos filhos. Olha o que diz o verso 3 em diante: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Os filhos são apresentados como herança de Deus, e não uma mera propriedade, mas uma herança de Deus. É dádiva, herança é uma dádiva, é um dom da graça de Deus. Os filhos não são frutos do acaso, os filhos são bênçãos de Deus. E esses frutos precisam ser bem cultivados. Esses frutos precisam ser bem cuidados dentro de casa. É herança de Deus. E como nós cuidamos dos nossos filhos? Com princípios e valores, levando os princípios para casa, para ser vivenciados dentro de casa, cada princípio, cada valor. Amados, o lar piedoso é uma expressão visível do reino de Deus. Um lar onde tem piedade é uma extensão da igreja. Um lar onde tem piedade é uma extensão do reino de Deus. É onde a cultura secular não entra, onde os modismos do mundo não entram, porque é regida pelos preceitos de Deus essa casa. Aí, uma vez preparados e cultivados esses frutos, o salmista então diz na sequência que esses filhos agora na mocidade são flechas moldadas para a glória de Deus. Olha o que o salmista diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade quando eles crescem, porque foram treinados no temor do Senhor, treinados. Quando chegou com a agulha, você diz: vai devolver a agulha, mas é só a agulha, devolve a agulha para o vizinho.
Trouxe uma bola, devolva a bola, não é sua, entrega a bola para o seu amiguinho, é dele. Isso assim a gente vai mostrando e moldando. Os nossos filhos são frutos e herança de Deus, para que eles possam ser flechas lançadas de forma missional para o mundo, para que nós possamos ter jovens que não venham ser uma ameaça para a sociedade como criminosos, mas jovens como flechas que vão levar princípios do Evangelho para o mundo, treinados e cultivados, frutos cultivados pelos preceitos de Deus. Os frutos, os filhos como frutos, os filhos como flechas. O salmista coloca os filhos como flechas porque é como se fosse uma proteção. As flechas na mão do guerreiro protegendo a casa. E de que forma os filhos são a proteção para a casa? Porque os filhos são uma espécie de uma continuidade da nossa linhagem. É uma proteção para a nossa casa, para a nossa linhagem, é a preservação da memória da nossa família. Por isso que filhos era tão importante no Antigo Testamento. Por isso que quando a mulher no Antigo Testamento não tinha condição de ter filho, ela se sentia amaldiçoada por Deus, porque é como se Deus tivesse fechado a madre dela, então ela queria gerar filho, porque é uma forma de dar continuidade à família, é uma forma de proteção da dinastia, da linhagem, da preservação da memória da família, para que o nome da família não venha se perder, para que haja uma continuidade da história daquela família. E naquele contexto de guerra do Antigo Testamento era importante, quanto mais filhos, mais a casa estava protegida. Filhos são bênçãos, amados. Mas como a sociedade vê os filhos hoje? A sociedade vê os filhos como um peso. Um peso. O feminismo tem feito com que os filhos fossem peso. E os filhos não são peso. Os filhos são uma herança de Deus. São flechas que protegem a continuidade da nossa descendência. Herança de Deus, são frutos, são dádiva de Deus. E é assim que a Bíblia fala dos filhos. Os filhos não podem ser um peso na sua vida, são frutos de Deus, herança de Deus, são dádiva de Deus, que Deus confiou a você, para você cuidar deles, para que eles possam ser bons cidadãos, e quando tiver na mocidade você possa lançar essas flechas. Lançar essas flechas, porque serão jovens com princípios de Deus sendo vivenciados na vida. Amados, outra coisa que a gente aprende aqui, que o guerreiro, quando lança uma flecha, ele não lança sem direção, ele lança com direção, ele lança com um propósito e com intencionalidade. Semelhantemente, nós precisamos criar os nossos filhos com um propósito, intencionalidade. Precisamos ser intencionais na criação dos nossos filhos, porque o mundo não perdoa, mas o mundo é cruel, o mundo é agressivo no ensino de preceitos errados, e nós precisamos ser intencionais, porque o mundo é intencional para ensinar coisa errada. Nós não podemos confiar na escola, a escola ensina preceitos errados. Não podemos confiar no governo, o governo ensina preceitos errados. O governo tem investido os valores, o que é certo virou errado, o errado virou certo. Não podemos confiar no governo, não podemos confiar na escola, não podemos confiar nas universidades, onde os valores estão investidos. Precisamos ser intencionais, ensinando os valores através da vivência do Evangelho em casa, porque a nossa casa precisa ser uma extensão da igreja, a nossa casa precisa ser uma extensão do reino de Deus. Os pais devem formar os seus filhos com uma direção bem definida, um alvo bem definido. E qual é o alvo? Para que eles possam fazer tudo na vida deles para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, estudar para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus, para que Deus venha ser glorificado na vida deles, em todas as áreas da vida. Esse é o sucesso da criação de filhos. Em Brasília, eu estava lecionando no final de semana em Brasília, no nosso polo do seminário que nós temos lá, e eu conversei com uma irmã que casou recentemente, a última filha dela, de 21 anos, ela tem 4 filhos, 3 meninos e uma menina, e ela dizendo:
casei minha filha e a sensação de missão cumprida, e ela disse, por quê? Porque o meu marido não era cristão, ele converteu recentemente, eu criei esses 4 filhos no temor do Senhor, foi muito difícil, porque o marido fazia coisas erradas, e eu blindando os meus filhos, para ele não aprender a coisa errada, e aprender a coisa certa, foi uma luta para mim, porque tinha exemplos errados dentro da minha própria casa, e ela disse, eu consegui levar os meus filhos para a igreja, foram todos batizados, estão na igreja, bem casados com cristãos, bem empregados, e o mais novo passou numa faculdade, num concurso com 19 anos de idade, e ela sozinha ali ensinando os princípios. E ela diz, missão cumprida, sucesso. Esse é o sucesso de um pai, amados. O sucesso de um pai não é uma grande profissão, um sucesso com muito dinheiro. O sucesso de um pai na criação da família é encaminhá-los para a glória de Deus. É você chegar no final e dizer, são todos cristãos, estão na igreja, casados com crentes, frutificando para a glória de Deus, trabalhando na igreja para a glória de Deus. Isso é um sucesso, porque não é fácil, num mundo tão terrível, com muitas coisas erradas sendo divulgadas o tempo todo, e você ser um exemplo, mostrando princípios e ensinando os filhos os princípios. Eu fiquei muito feliz ela contando a história dela, e ela diz, mas graças a Deus, recentemente meu esposo se converteu, e a bênção está completa. Os 4 filhos não foram contaminados pelo mau exemplo do meu esposo, e agora ele está crente, ele se converteu, e agora os filhos foram flechas que ela já lançou, a última casou agora, e ela diz, as flechas foram lançadas, mas são 4 filhos com valores, com princípios, com ética, e que está dando resultado, levando os princípios cristãos para o seu ambiente de trabalho, para onde eles estão. Um está fora, em outro estado, no Rio Grande do Sul, mas firme nos caminhos do Senhor, envolvidos com a igreja, e ela contando essa grande vitória, porque o sucesso na condução da família é fazer com que essas flechas venham ser direcionadas e possam viver para a glória de Deus. Esse é o sucesso. Vive para a glória de Deus, e serve a Deus, eles amam a Cristo. Como você leva os seus filhos a amar Cristo, é o sucesso do seu trabalho como pai e como mãe. Amados, o Salmo também diz que os filhos são testemunhas do pacto. Os filhos bem cultivados, bem treinados, com bons exemplos dentro de casa, eles passam agora a ser testemunhas do pacto do Evangelho. Porque olha o que diz o verso 5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Porque quando eles foram discutir com aqueles que questionam a fé deles na porta da cidade, eles não serão envergonhados, porque tem princípio. Olha o que diz o verso 5, feliz o homem que tem na sua aljava cheia deles, cheia de filhos. Quando eu chego com meus 3 filhos, as pessoas já acham muito, né? Porque nós chegamos em 5, né? Chegamos na casa para visitar, chegamos 5, encheu a casa. Porque ter 3 filhos hoje é muito, porque muitos querem ter só 2, e tem os jovens hoje querem ter só 1. E para pior, tem crente dizendo, eu não quero ter filho não, eu só vou ter um cachorrinho com um gatinho. Meu Deus amado, é o mundo que vivemos, mas os filhos são herança de Deus, amados. E o Deus diz, feliz o homem que tem na sua aljava cheia deles, cheia dessas flechas, cheia desses dons, desses princípios, porque não será envergonhado, não serão humilhados quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha como termina. Por que não serão humilhados, não serão envergonhados? Porque foram ensinados em princípios. Os princípios foram ensinados e vivenciados dentro de casa. Não serão uma vergonha na sociedade, na porta da cidade, porque são filhos ensinados nos princípios. Penso, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos. E há muitos inimigos, amados, muitos inimigos, em todo canto, com valores totalmente contrários à fé cristã, com princípios pervertidos, porque eles precisam estar bem alicerçados, bem firmados nesses valores, para que possam enfrentar os inimigos. Então o sucesso na condução da família é você treinar bem essas flechas, esses frutos, para que eles possam resistir os inimigos da nossa fé.
na faculdade, na escola, no trabalho, cheio de inimigos da nossa fé. Pessoas querendo fazer a cabeça deles com outras heresias e ideologias do mundo. Eles precisam estar preparados para resistir os inimigos da nossa fé. Uma família de filhos piedosos é uma família missionária, mesmo sem eles falar nada, só vivendo o evangelho, o comportamento deles, a ética deles, é uma família missionária. Filhos que vivem valores, quando vão para o trabalho, levando os seus valores, eles são missionários mesmo calados, apenas colocando em prática os princípios que foram ensinados em casa, que foram vistos através dos seus pais que viveram o evangelho, são missionários. Cada filho que teme a Deus é um argumento vivo da fidelidade do evangelho na sociedade pervertida em que vivemos. Cada um deles é uma testemunha viva do poder transformador do evangelho. Uma família missionária, portadora do evangelho na vida. Meus irmãos, o Salmo 127 também aponta para Cristo, porque Cristo é a rocha que sustenta a nossa casa. Cristo é a rocha, a estrutura na qual nossa casa deve ser edificada sempre. A família cristã não existe apenas para o bem-estar dos seus membros. A família cristã é uma família missional, proclamando o evangelho através da vivência do evangelho em família. E como se faz isso? Primeiro, edificando a sua casa na palavra de Deus. Por isso que o culto doméstico, a oração, o ensino, sendo falado e vivenciado dentro lá, é tão importante, é uma forma de você introduzir princípios e valores. Confie na providência de Deus, trabalhe com diligência, mas descanse com fé. Ensino desse salmo para nós. O salmo também ensina que devemos educar os filhos para a missão. E qual missão? Enfrentar os inimigos da nossa fé no mundo. Essa é a nossa missão. E que possamos transformar a nossa casa num templo, transformar a nossa casa numa extensão da igreja, transformar a nossa casa numa extensão do reino de Deus, onde o nosso vizinho vai perceber que Deus está presente na casa, porque lá tem paz, lá vai ter alegria, vai ter felicidade, vai ter companheirismo, vai ter ética, vai ter princípios, vai ter valores, e as pessoas vão perceber que Deus está lá. Vão perceber isso. O lar cristão é o primeiro púlpito onde se prega o evangelho. O primeiro altar onde se adora o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E que a nossa casa possa ser esse lugar, um pedaço do céu, como nós cantamos. E eu quero convidar um culto de louvor para a gente cantar novamente essa canção. E nós vamos fazer dessa canção uma oração. Que a nossa casa seja um pedaço do céu. Que a paz de Cristo venha reinar na nossa casa e na nossa família. Porque o Salmo 127 nos exorta: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Deus não for o fundamento da nossa casa, não tem como resistir às tempestades. Se o Senhor não vigiar a cidade, a proteção humana é frágil, não pode proteger a gente. A proteção da nossa casa, da nossa família é Deus. Não é o governo, não é a estrutura da sociedade, é Deus. Se Deus não proteger a gente, em vão protege o sentinela. E que Deus possa ser o centro da nossa vida. E que nós possamos criar os nossos filhos de forma bem intencional, para que eles possam ser essas flechas na mão do guerreiro, lançadas em missão a proclamar o reino de Deus aonde eles estão. Vamos colocar de pé. Uma casa edificada em Deus é uma casa que vive para a glória de Deus. Vamos cantar essa canção como oração, dizendo para Deus: Deus, faça desse hino uma verdade na nossa casa. Que a nossa casa seja de fato um pedaço do céu. Vamos cantar.
casa, Senhor. Que o Senhor possa ser honrado e adorado, Senhor. Oh Deus, faça da nossa casa uma extensão do teu reino, Senhor. Um lugar de milagre, Senhor Deus, de oração, de louvor, Senhor, Pai. Oh grande Deus, oh Senhor, que teu Santo Espírito possa permanecer na nossa casa, Senhor, abençoando e dando vida, Senhor. Cante com o coração e com a alma. Oh Deus, faça da minha casa, Senhor Deus, harmonia e de paz, Senhor Deus, nas nossas casas. Oh Deus, habita no nosso coração, Senhor. Sim, Deus. Oh Deus. Oh Pai. Oh grande Deus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Nós não conseguimos viver sem Ti, Senhor. Seja o fundamento da nossa casa sempre, Senhor. Oh grande Deus. Faça da nossa casa uma extensão do Teu reino, Senhor. Que o Senhor seja honrado, glorificado, Senhor. Oh Deus. Oh Deus, com a casa abençoada, um lugar de milagres, de oração e adoração, Senhor Deus. Oh Deus, habita, Senhor. Que o Santo Espírito possa habitar, Senhor, na nossa casa. Oh Jesus amado. Oh Jesus. Faça, Senhor, harmonia e paz, Senhor, na nossa casa, Senhor. Habita no nosso coração, dia após dia, Senhor. Oh grande Deus. Oh Deus. Fique, Senhor. Habite, Senhor, em nosso coração. Habite na nossa casa, Senhor. Oh Deus. Nós recebemos, Pai. Oh Deus, sim, Jesus. Oh Deus. Faça, Senhor, harmonia e paz na presença do Senhor, Pai. Oh Jesus. Oh grande Deus. Faça, Senhor. Oh Deus. Fica, Senhor. Oh grande Deus. Oh Deus. Oh Deus. Nunca mais, Senhor. Nós não podemos viver sem Ti, Senhor. Oh Deus. Oh grande Deus. Oh Deus. Vamos aplaudir nosso Jesus, amém? Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência. Glória a Jesus, amém? Por isso, assentados, e que Deus continue ministrando no coração dos amados irmãos.